bairro da Liberdade, ele se destaca por confluir toda a comunidade japonesa do estado de São Paulo e também do Brasil inteiro. A gente vem de outros estados e vem aqui para o bairro da Liberdade, que é o bairro mais japonês, ou o bairro japonês aqui de São Paulo. E no bairro da Liberdade existe a ACAL, a Associação dos Comerciantes e Lojistas, de todo o bairro, e cultural também. Muito obrigado. E para tanto, nós estamos trazendo aqui o coordenador da ACAL, o senhor Hisashi Akimura, para falar dos eventos que faz aqui. Inclusive, faz-se muitos eventos aqui. É exemplo do Tanabata Matsuri, o Toyo Matsuri, o Mochizuki, que é no final do ano, que inclusive vem muito político, etc. Vai ficar fazendo aquela bolinha de arroz que atrai prosperidade, sorte e fortuna, certo? Mas vamos falar hoje do Tanabata Matsuri, que é o Festival das Estrelas. Antes de conversar com o senhor Akimura, eu gostaria de falar uma coisa para vocês a respeito do Tanabata Matsuri. É uma lenda japonesa muito bonita, muito romântica e muito delicada, muito elegante, que existia uma princesa, a Orihime, que era uma princesa tecelã. E ela se preocupava só com o trabalho dela, né, e vivia triste lá. E o pai dela, que era o senhor celestial, Tenkou, ele resolveu apresentar um pretendente para a filha, o Hiroboshi, e Hikoboshi, desculpa. E ele achava que seria um pretendente ideal. E os dois se apaixonaram. Nesse ínterim, ninguém fazia mais nada, só namorava. O pai, muito bravo, transformou-os em estrela e colocou um de cada lado da Via Láctea. E separou os dois para que eles retomassem as funções anteriores. Como ele viu a tristeza da princesa Orihime, ele resolveu então abrir uma exceção e uma vez por ano eles poderiam se encontrar, que seria no 7º dia do 7º mês do ano. Então, eles se encontravam e viriam para a Terra. Só que ele deu uma incumbência para ambos, certo? Como o povo da Terra sempre pede coisas para os deuses, eles teriam que levar esses desejos para os deuses para que esses desejos fossem realizados. E esses desejos, eles são escritos no Tanzaku, que é uma tirinha, que é chamada tirinha do desejo, que na festa Tanabata Matsuri as pessoas escrevem os desejos e deixam pendurado em galhos de bambu. É muito bonita a festa. E tem uma programação artística fora de ser que a gente vai falar já. Mas eu agradeço a sua presença aqui, senhor Hisashi Akimura, que está coordenando o Tanabata Matsuri. Bom dia, senhor Cláudio. Nos sentimos muito honrados pelo convite nosso aqui para divulgar esse Tanabata Matsuri, né? E na realidade eu estou à frente desse projeto, né? E são vários diretores que estão me assessorando. E eu fico muito honrado por isso e ter chance de falar alguma coisa sobre o Tanabata Matsuri, né? E o Tanabata Matsuri esse ano vai ser o 39º ano, né? E de comemoração. E o ano que vem vai ser o 40º. Justamente no ano em que nós vamos comemorar 110 anos. Da imigração japonesa. Imigração japonesa. Então, nós estamos pensando em, ano que vem, tendo como base esse ano que vem, fazer uma coisa assim, que possa marcar alguma coisa da colônia nipônica. E nós estamos com alguns projetos já em estudo, para que a gente, ano que vem, faça alguma coisa para marcar a nossa estado aqui no Brasil, né? Tá certo. Porque acho que é necessário deixar alguma coisa aqui. Sem dúvida. Então, e Tanabata, nós estamos já próximos, já fazem dia de 15 e 16 de julho, vai ser a nossa festa. Nós estamos com preparativos, né? São aqueles enfeites que já estão praticamente 80% prontos já, né? Aqueles enfeites que cada bambu são 3 enfeites cada um. Exato. Pendura, tal, os tanzacos. Né? E isso aí nós vamos fazer, já está quase praticamente concluído. Agora, tem algumas coisas que pendentes que nós temos que pedir autorização pelas autoridades, para essas coisas aí que demoram um pouco, mas nós estamos trabalhando, batalhando muito em cima disso, né? E outra coisa que é muito importante, a gente nós temos que
correr muito para que a festa seja muito bem organizada e que a gente tenha algum recurso para poder fazer essa festa, né? Então nós estamos correndo atrás desse recurso. É a eterna busca atrás de recursos. Sempre assim. Então nós estamos nessa luta hoje, né? E estamos caminhando, né? E eu acho que nós temos alguma coisa de bom para oferecer esse ano, né? E por outro lado nós temos uma programação extensa nos 2 dias aí que a nossa colega, a Rosa Matsushita, já está sendo, já praticamente já fechou a programação, né? E eu acho que vai ser uma festa muito objetiva e muito agradável para o pessoal que vão assistir aqui. Então eu acho que quem não conhece, eu acho que é a chance de participar dessa festa nossa junto com a gente, né? E eu acho que seria muito bem-vinda. O que eu tenho observado, eu já participei de alguns Tanabata, Matsuri do bairro da Liberdade, que é feito ali na Praça da Liberdade. Uhum. O número de pessoas vem aumentando, né? Cada dia vem aumentando, sim. E pelo que eu tenho ouvido falar, essa festa, nem no Japão, tem essa grandeza. O número de pessoas que participam dessa festa, aqui no Brasil, deve ser o maior de todas. Então eu acho que pode ser considerada uma das maiores da colônia, nesse sentido, nesse Tanabata Matsuri. Então eu acho que pelo que eu vi, acho que é primeiro lugar. Acho que é o maior do mundo. O que eu tenho observado é que fala-se que os italianos são um povo muito festeiro. Sim. Que adora festa, faz aquela bagunça toda. Mas japonês não fica longe disso, né? Não, o japonês é mais pouco mais assim... mais contido? Mais contido, não é muito expansivo como o italiano. Mas o número de festas é muito grande. Mas o número de festa exatamente, o número de festa é muito. Em todo lugar se comemora, algum motivo estão comemorando. Então, antigamente você tinha festa de alguma entidade, era só aquela festa. Hoje não, hoje coincide 3, 4, 5 eventos no mesmo dia. Exato. Não é verdade? Isso tem acontecido com frequência. Que corre por aí, dá para saber que é muita corrida. É verdade. Inclusive, agora, dentro de pouco tempo, vai ter o Japan Matsuri, lá em Osaka, da Asembo. Já vai ter a Expo Aflord, lá em Arujá. Certo? Uma série, e tem o Festival do Japão, que é o grande. O Festival do Japão está aí já. Exato. Nós vamos participar. Agora, eu gostaria de saber uma coisa, Akimura-san. O senhor participou do Ikoi no Sono também? Eu participo no Ikoi no Sono já desde 2002. Estou ajudando a entidade lá porque alguém tem que ajudar lá, né? Então nós vamos, como voluntário, nós vamos ajudar. Exato. Estamos ajudando. Recentemente eu entrevistei o senhor Heimei e o senhor Sato. E batemos um papo a respeito de... É muito bonito o trabalho que vocês desenvolvem. Sim. Não só Ikoi no Sono, como as outras 3 entidades. Kodomo no Sono, Kibonoe e a Suragi Home. É muito, muito bonito. É um trabalho social. É um trabalho que a gente fica muito orgulhoso disso, né? E também, constantemente, nós estamos correndo atrás. É a eterna busca de dinheiro. Então nós estamos cansados de abaixar a cabeça. Mas não tem jeito, né? Nós vamos ter que fazer isso. Então, acho que alguém tem que fazer e nós estamos fazendo. E acho que o que nós temos que dar dignidade para o pessoal que estão lá. Não adianta você falar, eu tenho uma entidade, mas você não dá condições de vida adequada. Então, não adianta, né? Então, nós estamos sempre preservando esse tipo de trabalho. Sempre melhorando para que os internos sintam bem, seja mais saudável. Esse é o nosso objetivo, né, principal, né? Então, eu acho que esse trabalho é muito... não sei se não sei, a gente fica meio assim, né? Assim, o pessoal fala assim, você tem que viver. Mas eu estou vivendo dessa forma. Claro. Não é verdade? Porque tem gente que fala, não, você tem que viver a sua vida. Mas minha vida é participar disso, participar de
coisas particulares, né? Então é a vida da gente. Existe, né, um ditado entre radioamadores, Uhum. e quem usa muito isso são rotarianos também, que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. E eu acho que é fato isso aí, né? Exato. Então, nesse sentido que nós estamos trabalhando direto, né? Ajudando. E eu comecei a ajudar a Cal, né? Eu acho que é um trabalho muito, assim, para a colônia, eu acho que é um trabalho muito bonito e nós temos que fazer. Sem dúvida. E o seu trabalho, certo? E a responsabilidade que colocaram nas suas costas esse ano é grande. O senhor está tomando conta no lugar do seu Ikezaki, do senhor Hirofumi. Muito. Não, essa aí é a pior. a coisa que eu tenho que, não posso, né, falar não. O Ikezaki me confiou, eu sou obrigado a, pelo menos, mostrar alguma coisa, né? Senão, eu vou levar essa gravação para o senhor dar uma olhada lá ou nas lojas Ikezaki ou então lá no Nikkei. Tá certo. Tá bom. Mas foi um prazer realmente tê-lo aqui. Não, foi um prazer. Eu agradeço. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a coordenadora geral do Tanabata Matsuri e de alguns outros eventos da Liberdade, e também do Festival do Japão. Sim. Eu quero sacar-rolhar algumas informações dela a respeito desses eventos. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, senhor. Eu agradeço pela oportunidade. O senhor não me chama de senhor, não? Senão eu chamo o senhor de Dichan. É bom, não. Então eu chamo de... Só Cláudio. Só Cláudio. Só Cláudio. Arigato. Muito obrigado. Obrigado, hein? Hoje nós vamos falar sobre um problema que tem incomodado muita gente há muito tempo. É a questão do conflito entre as decisões da perícia médica do INPS e o médico do trabalho da empresa. Muitas vezes o sujeito vai para o INPS, goza benefício, às vezes até por muitos anos, recebe alta. Ele recebe alta e alguns até ficam felizes, satisfeitos. Retornam à empresa, a empresa os encaminha ao médico do trabalho, faz muito bem em fazer isso, e o médico do trabalho examina a pessoa e acha que ela não está em condições de trabalhar, ao contrário do que decidiu a perícia do INPS. A conclusão desse drama é cruel, porque o sujeito fica sem receber o benefício e sem voltar a receber o salário admitido que foi. E nós continuamos aqui o bate-papo sobre o Tanabata Matsuri. Para tanto, nós trouxemos aqui ao meu lado a Rosa Matsushita, que faz a coordenação artística de todos os eventos da ACAL. Eu estava falando da ACAL, eu tinha lido em algum lugar, Rosa. Em primeiro lugar, muito obrigado por estar conosco. Eu tinha visto pelo convite. Eu tinha visto em internet, eu não sei onde, a ACAL como Associação dos Comerciantes e Lojistas. Não tem nada disso. Não. Qual é o nome correto da ACAL? Associação Cultural e Assistencial da Liberdade. Certo. Composta essencialmente por japoneses ou não? Não. Nós temos alguns diretores ocidentais também e a equipe toda, né? E coreanos e chineses? Não temos coreanos e chineses na equipe ainda, né? Na verdade, eu acredito que esse trabalho tem sido feito conjunto dentro da comunidade, né? Nós temos trabalhado muito com chineses e coreanos. Na ACAL ainda não temos ninguém na diretoria, né? Mas está aberto, né? Está aberto para... Não, nós não temos preconceito. Qual a expectativa esse ano do Tanabata Matsuri? Expectativa de público? Eu acredito que o Tanabata Matsuri é um dos nossos eventos em que nós temos um público muito grande, muito grande. Eu acho que tem crescido a cada ano e
segundo a polícia, a PM, né, o cálculo normal dos anos anteriores é entre 150 mil e 200 mil pessoas. Né? Eu acredito que esse ano aqui, se o tempo colaborar também, né, porque todo sábado nós temos chuva, todos os eventos nós temos, todo sábado, mas mesmo assim ainda o público é muito grande. Né? Eu tenho uma dúvida ou uma pergunta a você. Qual a percentagem de público essencialmente brasileiro ou fora da etnia japonesa que frequenta os eventos da Liberdade? Eu acredito que não só os eventos da Liberdade, né? Eu acho que todos os eventos que eu tenho frequentado, nós temos uma porcentagem muito grande de ocidentais, de brasileiros. Né? Não sei te precisar a porcentagem, mas eu posso dizer que geralmente tem mais japonês trabalhando na festa do que participando do evento. Quantas atrações artísticas vocês determinaram para esse ano? Olha, normalmente, entre sábado e domingo, nós temos cerca de 20 a 30 grupos. Né? Isso, em número de pessoas, chega a ser 300, 400 pessoas que se apresentam nos 2 dias no palco. E você coordena? Sim, a minha coordenação é das atrações de palco, dentro do Tanabata. E no Festival do Japão? No Festival do Japão também eu coordeno um dos palcos, nós temos 2 palcos, eu coordeno um dos palcos, né? Lá nós temos um número um pouco maior de convidados, porque nós temos desde a sexta-feira, né? Sexta, sábado e domingo. Né? Então nós chegamos a ter cerca de 30 atrações e se nós formos contabilizar o número de pessoas, eu acho que deve passar lá das suas 500, 600 pessoas se apresentando nos 3 dias. O Tanabata Matsuri desse ano, no bairro da Liberdade, vai acontecer no dia 15 e 16 de julho. Isso. O próximo evento grande que tem... Nós temos o Toyo Matsuri. Que está previsto para quando? É sempre no primeiro final de semana de dezembro. Dezembro. E logo em seguida o Mochizuki. Isso. No dia 31, finalizando o ano, o Mochizuki, que é a distribuição do bolinho da prosperidade, né? Esse último Mochizuki, para você ter uma ideia, eu vi uma fila que terminava para lá da Praça da Sé, qual seja... Essa fila começa às 6 horas da manhã, né? A nossa distribuição dos mochis começa às 8 horas, e desde as 6 horas da manhã essa fila já está lá na Praça da Sé, perto da Catedral. E ela persiste durante... O dia inteiro? Porque nós terminamos a distribuição por volta do 12:00, 1h. E eu acredito que se nós ficássemos o dia inteiro nós teríamos fila. Eu queria saber uma coisa, saindo um pouquinho do Tanabata Matsuri e dos eventos que envolvem a ACAL, eu queria saber alguma coisa de você. A gente conversando, você é jornalista, colega nosso, você é uma audiodescritora. Isso, trabalho com audiodescrição. Traduz o que é isso pra gente. Audiodescrição é uma profissão muito nova aqui no Brasil. Né? Ela já existe no mundo já há algum tempo, mas no Brasil ela chegou há pouco tempo. Eu trabalho fazendo tradução de imagens para pessoas com deficiência visual. Né? Muitas pessoas acabam confundindo isso com braille, e não tem nada a ver com isso. Nós mexemos com as imagens, né? Tanto no cinema, no teatro, em livros didáticos, qualquer tipo de imagem ela é traduzida em palavras. Né? Existe alguma técnica específica? Sim. São poucos os cursos ainda que existem no Brasil. Né? Eu sou uma das formadoras, né, que dou curso sobre audiodescrição. E, logicamente, né, existe toda uma técnica, porque nós não podemos enxergar com os nossos olhos. Nós temos que enxergar com os olhos de uma pessoa cega. Então, a técnica é completamente diferente de como nós enxergamos a vida. Né? Quais os últimos trabalhos que você fez como audiodescritora? Olha, uma das coisas que mais me emocionou, eu fiz em março, eu fiz o casamento de uma amiga cega em Blumenau. Né? Eu acho que foi uma das coisas mais emocionantes dentro desse meu trabalho. Né? Principalmente por quê? Porque se você for imaginar que uma pessoa cega, né, a minha amiga casando, ela não veria muitas das coisas dentro do próprio casamento, e com a audiodescrição ela pôde saber exatamente quando o noivo dela olhava para ela durante a cerimônia.
né? Se um O fotógrafo... noivo não era deficiente visual? Não, ele não. Né? E coisas como ela tinha um cão-guia que entrou carregando as alianças, só que ele se distraiu no meio do caminho. E ela não... Se eu não tivesse fazendo audiodescrição e ela ouvindo, ela não saberia o que ele fez, esse cão-guia fez no meio do caminho. Essa audiodescrição é feita ao vivo? Não, nós temos o ao vivo, né, que são nos eventos, mas nós temos o gravado, tá, que é para o cinema. Né? Desde março, nós estamos trabalhando num projeto, por lei, todos os filmes agora que estreiam no cinema, eles obrigatoriamente precisam ter audiodescrição. Por exemplo, você faria, numa apresentação do Tanabata, por exemplo, a parte artística das pessoas se apresentando, cantando, etc., cosplay, e uma série de atrações. Sim. Você faria essa audiodescrição para deficientes visuais? Com certeza. É interessante isso. Qualquer produto que tenha imagem, tá, pode ser, você pode usar o recurso da audiodescrição para isso. Como é que uma pessoa interessada em saber alguma coisa sobre audiodescrição entraria em contato com você, Rosa? Olha, eu tenho uma página no Facebook que se chama Audiodescrição, Cursos e Eventos. É só curtir a página e entrar por lá e pedir informações que eu passo todas as informações. Uma outra coisa, já que a gente fala em informações, quem queira saber mais alguma coisa a respeito do Tanabata Matsuri, do Toyo Matsuri, do Mochichi Suzuki, como é que entraria em contato com a CAL? Nós temos uma página também no Facebook, tá, que se chama ACAL Eventos. ACAL. ACAL Eventos. Né? É só procurar a gente pela página, ou vocês também podem procurar os telefones da CAL, né? Eu acho que você pode depois escrever, talvez, na legendagem, colocar o telefone da CAL e o endereço que é aqui na Avenida Liberdade, né? Bem próximo. Né? E o telefone da CAL é o 3399-2404 aqui na sua telinha. Isso. Vocês vão saber todos os eventos que eles fazem. Inclusive é muita coisa interessante. Algum artista japonês ou artista japonês que goste de karaokê, etc., e queira se apresentar num evento, poderia entrar em contato com você? Sim, na verdade nós começamos a fechar a programação lá pelo mês de março, abril. Né? Agora nós já estamos com a programação praticamente fechada. Nós temos artistas vindo do Japão, né, que também vão vir para o Festival do Japão e já vão permanecer para ficar até o Tanabata. E nós temos também uma dos Estados Unidos, que é a Marina Kondo, que também tá vindo para participar especialmente desses dois eventos. Muito bom. Vale a pena realmente vocês conhecerem. É uma festa extremamente elegante, muito bonita, muito colorida, com muita alegria, com muita comida japonesa, que é realmente uma delícia. E aqui no bairro da Liberdade é aberto ao público. E é muito fácil. É o metrô Liberdade. Saiu do metrô, você já está no meio da festa. Sim. Né? Espero que esse ano aqui vocês venham, por favor, venham. O nosso trabalho, ele é um trabalho que começa muito antes, né? O Cláudio sabe bem disso. Nós temos um trabalho todo voluntário, né? Tanto no Festival do Japão quanto, né, os eventos da CAL, todos nós somos voluntários. E o nosso maior objetivo é a manutenção da cultura japonesa, principalmente aqui no bairro da Liberdade, né? E nós completando 110 anos de imigração japonesa no ano que vem, eu acho que nós precisamos trazer não só as pessoas que já participam, mas nós precisamos trazer todas essas crianças, esses jovens, né? Para que eles conheçam a nossa cultura e para que a gente consiga manter isso aqui no Brasil, que eu acho que é a parte mais importante desse trabalho que nós realizamos, né? Eu e o meu amigo também, o Hisaji Akimura, né, que tem nos acompanhado nesse trabalho, que não é fácil, né? Você conhece bem como é difícil você manter esses eventos na comunidade japonesa. Exato. Né? Mas é uma coisa que eu acho que tem muito valor, né? E eu me sinto honrada de trabalhar, principalmente com o Ikezaki-san, né, que é um homem extremamente, as pessoas não conhecem, mas ele é uma pessoa extremamente generosa no sentido de mostrar para a gente o que ele tem do Japão, né, toda essa bagagem que ele traz do Japão e essa manutenção que ele quer fazer da cultura japonesa aqui no Brasil.
É verdade, realmente. Seu Hirofome é fora de série, inclusive sempre que eu tenho oportunidade, eu trago para participar do meu programa. Rosa, foi um prazer bater um papo Prazer com você, foi um meu. prazer bater papo com o senhor Akimura. Muito obrigado. E eu vou estar no Tanabata, no Toyo e no Mochizuki também, fazendo um registro. Contamos com você, do que contamos vai estar acontecendo com a divulgação, lá. com tudo. Muito obrigada pelo convite. Nós agradecemos muito, né, pelo convite, foi muito agradável a nossa conversa. Obrigada por ter falado um pouquinho do meu trabalho, porque é um trabalho que é tão novo e tão difícil, né, de você fazer essa divulgação, né? Muito obrigada por tudo que você está fazendo pela gente. Volte mais vezes. Com certeza. 日本料理店レストラン花お任せはいかがでしょうか。ここでおすすめします。マスの塩焼き、生姜焼き、とんかつ、刺身と寿司のコンビネーション、もちろん他にもあります。日本料理店レストラン花モジダスクルーズの街に日本を持ってきました。カードももちろん OK です。Mogi Contab, o complexo de contabilidade que zela pela saúde e bem-estar financeiro de sua empresa, indústria, comércio e produtores rurais. Mogi Contab, tradição absoluta em buscar soluções para seus negócios. San Pietro Pizzaria, pizzas soberbas todas as noites. Delivery 4794-8887. Oh my, do E o nosso entrevistado convidado agora é o Fábio Santarelli, que é um artista mogiano que está fazendo um sucesso danado aqui em São Paulo, capital. E, para tanto, a gente vai esmiuçar um bocadinho da vida do Fábio. Obrigado pela vinda aqui nos estúdios da CESP, Fábio. Obrigado a você pelo convite aí, Claudião. Conta pra gente, como é a tua vida artística? Você resolveu ingressar no nicho artístico brasileiro. Como é que isso aconteceu? Não faço ideia. Acho que a gente é meio criado dentro de um certo contexto e algumas coisas acabam aflorando na gente mais do que outras. O que o papai, o Paulo e a mamãe Olga, queriam do Fábio? Eles queriam que eu fosse médico e que minha irmã fosse artista. Inverteu a coisa. Na verdade eles criaram a minha irmã, eu tive muito contato com muita coisa de arte por conta da minha mãe ter feito minha irmã fazer balé, minha irmã fazer piano, e eu era obrigado a ir nas apresentações dela, fiz algumas aulas de teclado. Isso daí trouxe assim, esse ambiente artístico muito até mim. Minha mãe me obrigou a dançar em todas as festas juninas e todos os eventos da escola. Eu não queria, mas ela falava, não, isso é importante para vocês e etc. E aí aconteceu que minha irmã foi fazer medicina e eu acabei indo fazer arte. E é o que me faz feliz. E muitas vezes eu me procuro essa resposta. Por quê, né? Por que ter escolhido isso? E na verdade é porque é o que eu sei fazer. Como é fazer arte no Brasil, na sua concepção? Fazer arte no Brasil é como em qualquer lugar do mundo. É muito difícil aqui um pouco mais, né? Eu acho que assim, fazer teatro, fazer música, eu gosto mais de dizer assim do que fazer arte, porque eu acho que artista tem toda a profissão. Sim.
existem entrevistadores artistas, existem médicos artistas. Eu acho que artista é o cara que usa o seu ofício para se expandir, né? Para expandir a sua compreensão do seu meio, da sua realidade, da, da, da sua função política e social dentro do contexto de nação, de Estado e do todo, né? Então, fazer teatro no Brasil é muito difícil. Fazer música no Brasil também é muito difícil, mas eu tenho... Você é músico também? Sim, sou músico também. Mas eu tenho a sensação que fazer teatro é uma das coisas mais difíceis. Essas artes mais clássicas, teatro, música clássica, balé, elas dependem de algumas coisas que elas estão sumindo um pouco do contexto diário, né? A capacidade de abstração da gente está ficando cada vez menor. A gente lê cada vez menos um livro por completo. A gente lê fragmentos, trechos que nos interessam, que a gente vê no feed de um Facebook, que a gente vê num WhatsApp que nos mandam alguns textos. Então, não estamos lendo, a gente não está pegando uma história e lendo ela do início ao fim, construindo ela fora do contexto televisivo, fora do contexto da tela de um computador. Meu pai é matemático, mas o meu pai, por conta da época, ele foi obrigado a ler muitos livros, porque ele não tinha televisão tão acessível quanto a gente tem hoje, eram 1, 2 canais. Então, o rádio, né, você tinha que aprender a escutar e criar aquilo na sua mente. Então, essas artes clássicas, eu acredito que elas dependem dessa capacidade que a gente está se afastando delas. Na sua concepção, então, o excesso de tecnologia minimiza a forma que a pessoa tem de absorver cultura? Não sei se minimiza, eu acho que a gente está num momento de entender como usar isso a nosso favor, né? Eu tenho a impressão de que desde o começo da Revolução Industrial, a intenção devia ser, a gente produz a mesma coisa, trabalhando menos, porque máquinas trabalham por nós, e aí a gente se escraviza, porque daí a gente trabalha mais tempo para produzir mais ainda. Tecnologia é bom, porque eu consigo assistir trechos de uma peça na Alemanha que eu não tenho oportunidade de estar lá vendo, o que é muito importante para mim como estudo. Mas eu não posso perder a capacidade de estar no aqui, no agora. Por exemplo, uma das coisas que me motivam muito a fazer teatro é que é um dos poucos momentos na minha vida que eu consigo estar exclusivamente no aqui e no agora, sem pensar em nada mais além do que está acontecendo ali. E isso é muito importante para mim. Falando em teatro, como é que você se iniciou no teatro? Quais foram as peças que você fez, mesmo que experimentais? Eu iniciei o teatro lá no TUNC, que é o Teatro da Universidade de Mogi das Cruzes. Eu queria ser ator, mas o meu pai queria que eu fizesse uma faculdade, então eu prestei comunicação social. Entrei para o teatro lá de Mogi das Cruzes, me interessei muito, aquilo me abriu um mundo muito diferente. A primeira peça que eu li foi Os Sete Gatinhos, eu li o Bibelô, eu lembro até hoje do Adamilton, que é o diretor de lá, apresentando a peça. Ali eu fiquei por 1 ano, a gente se encontrava todos os sábados, o dia inteiro, e quando eu estava lá há 3 meses eu falei, é isso. Aí eu prestei Escola Célia Helena, passei, fiz lá durante 3 anos e meio. Lá eu fiz Santa Marta Fabril Sociedade Anônima, Foi Bom Meu Bem, Pedreira das Almas, Barrela, do Plínio Marcos. Acho que Foi Bom Meu Bem, do Luiz Alberto de Abreu, e Barrela foram as peças que transformaram minha visão do fazer, né? Da importância do ofício para a arte poder acontecer, né? E saindo de lá, eu ingressei num grupo de estudos de profissionais, que era do Grupo Tapa. Ali eu fiz parte do Grupo das Dores, que era de direção do Brian, e fiquei muito próximo, com relações muito estreitas com o Grupo Tapa, por conta do Brian ser de lá, e a gente tinha muito respaldo do Grupo das Dores do Eduardo Tolentino, que foi um cara muito importante na minha formação do pensamento teatral, o Eduardo, o Brian. E lá com o Brian eu fiz Pedreira das Almas e Doroteia. E aí, por questões pessoais, eu sentia que, apesar daquilo me completar, eu queria mais. Eu queria outros lugares, outras possibilidades. Fui começar a correr atrás daqueles projetos que me motivavam, daquelas peças que eu lia e falava,
Isso me motiva como assunto, me motiva como artista, me motiva como ator, de acreditar que aquele é um bom personagem para eu poder trabalhar, para eu poder me transformar como pessoa. E aí eu fui começar a correr atrás de possibilidades, até que o meu padrinho, num dos encontros, há muito tempo atrás, tinha me dito de um texto que chama O Assalto, e eu tinha assistido esse texto, uma montagem desse texto pelo Marcelo Drummond no Teatro Oficina, com o Haroldo Ferrari e com o Fran Sérgio. Tinha gostado, achava assim, algumas coisas eu pensava de uma maneira diferente, mas tudo bem, a arte é feita disso. Aí um dia eu falei, acho que agora é a hora, o assalto está vindo aí à tona, e internamente comecei a buscar possibilidades dessa montagem, e encontrei a equipe que a gente está trabalhando hoje, que assim, fazer teatro é difícil, mas vale o prazer de eu ir trabalhar todo dia, satisfeito, feliz, saber que eu vou chegar num lugar onde vou sair dali sempre transformado, seja pelo público, pelo texto ou pela equipe que a gente está junto ali. Hoje a peça, O Assalto, você trabalha com quantas pessoas junto com você? Nós somos uma equipe de 5, que sou eu, o Rodrigo Caetano, que é o outro ator, o Gustavo Trestini, que é o diretor e o cenógrafo, o Fernando Azevedo, que é iluminador e ele está operando a luz aí com a gente, também faz parte da equipe de produção comigo, e a Thaís, que está operando o som e ajudando a gente. Ela está se formando na faculdade, a gente está assim, começando a fazer o passo a passo de como a arte era feita antes, né? Eu estou aprendendo com o Gustavo, que tem 25 anos de experiência, com o Rodrigo, que é mais velho que eu, tem mais experiência, e assim a gente está passando um pouco do que a gente pode para a Thaís, e eu, dentro do meu pouco tempo, né, dentro de teatro, eu tenho 15 anos, que é pouco tempo, de profissional eu tenho 10, mas eu acho que é a primeira vez que eu me sinto realmente profissional. Foi um projeto que partiu de mim na sala da minha casa, e aos poucos ele foi se estruturando, foi criando um tamanho muito maior do que todos nós esperávamos, né? E a gente conseguiu estabelecer um clima de trabalho excepcional dentro de uma realidade artística, né? Dentro de uma realidade de uma profissão que se lida com vaidade, se lida com ego, e são coisas importantes para a profissão. Sem dúvida. Você não pode tirar isso de um artista, porque isso é importantíssimo, mas isso não pode ultrapassar o limite do necessário. E a gente conseguiu tudo isso num trabalho assim, onde a expectativa era fazer um bom trabalho e ela foi sendo superada pelo próprio trabalho. Isso pra gente está sendo realmente assim, incrível e inesperado. Aconteceu algo muito interessante com essa peça, O Assalto. Eu estava lendo, inclusive, vendo na Veja, durante um mês e meio vocês saíram entre as 5 melhores peças de São Paulo, capital? Isso, durante um mês e meio. Foi uma coisa assim, para mim foi uma coisa surpreendente, inesperada, né? A gente, quando eu via muitos nomes, Antônio Fagundes, algumas pessoas que eram meus ídolos e ainda são, né? O Raul Cortez, que já faleceu, que foi por ele que eu comecei a querer fazer teatro, né? Eu assistia Rei do Gado e eu era apaixonado por essa novela e adorava o Jeremias Berdinazzi. E então, essas coisas elas tomam uma potência que eu nem tinha dimensão do que era apresentar para um crítico sem saber quem ele é necessariamente, porque eu sabia o nome, mas eu não vinculava a imagem ao nome. E aí você vai conhecendo essas pessoas e aí de repente você conhece a partir do seu trabalho, a partir de um trabalho que você acessou. A gente acessou o Dirceu e o Dirceu gostou muito da nossa peça, ele fez uma crítica muito legal, assim, muito importante para a gente sobre o nosso trabalho, assim como o Wellington, assim como o Cetra colocou no blog dele. Foram coisas que a gente não... Quando a gente realizou o trabalho, a gente não pensava que ia ter essa potência. E, de repente, a gente conseguiu ter um trabalho de diferentes níveis de acesso, assim, acesso social e acesso político e acesso econômico, de uma forma tão interessante que a gente está até agora tentando
tentando fazer jus, né, ao merecimento, que para mim foi muito importante como produtor e como ator e para a equipe inteira ter estado ali entre as 5 melhores peças em cartaz com um monte de gente que faz parte do nosso ciclo de amigos, outros que eu tenho aqui num lugar muito acima daquilo que hoje eu estou. Espero um dia, né, poder olhar olho no olho com alguns daqueles que são meus ídolos. Qual a diferença de um ator-atriz de teatro e um ator-atriz de televisão? A diferença, eu acho que na realização do trabalho eu tenho pouca experiência com televisão. Na realização do trabalho em si, eu acho que é uma coisa assim, televisão você conta mais com o bate-pronto do que com o teatro, né? O teatro, eu ensaiei essa peça durante 3 meses, já falei o texto dessa peça na minha cabeça pelo menos umas 500 vezes, e isso me dá uma certa segurança de saber como vai acabar e como começa e como acaba. Por mais que alguns dias sejam melhores, outros piores, mas eu sei como começa, como acaba. Eu tenho a sensação da televisão, ela depende do dia a dia, né, das pessoas, do que está acontecendo ao entorno, é mais momentâneo, né? Então eu tenho a impressão de que para o trabalho do ator você tem que estar um pouco mais pronto, um pouco mais enxertado, né, de histórias, de técnica também, para poder realizar um bom trabalho. E eu acho que você tem uma lacuna maior na construção do seu personagem, porque como ele pode se modificar no decorrer da história, você pode estar construindo uma coisa para cá e de repente está indo para lá. Isso eu não sei ainda como que os atores lidam com isso. Eu assisto algumas novelas, eu vejo isso acontecendo e eu falo, nossa, deve ter sido complicado, porque o Hugo, que é o meu personagem da peça, eu sei quem ele é. Eu sei quem ele é. Isso não acontece na televisão em função da parte comercial também? Sim, a televisão ela parte desse pressuposto, né? Ela depende de um fator que, se a gente depender disso no teatro, não se fará teatro no Brasil. Conta alguma coisa da peça O Assalto. A peça O Assalto é uma peça que foi escrita em 68, né? O ano que vem faz 50 anos que ela foi escrita pelo dramaturgo José Vicente, que foi seminarista, foi bancário, estudou filosofia, estudou um pouco de direito, é do interior de Minas. E ele escreveu uma peça muito potente a partir da observação da relação humana. Então ele coloca essa peça dentro de uma sala de banco, onde um contador, que é o funcionário Vitor, está depois do expediente, ele programa tudo para poder se encontrar com o faxineiro do pós-expediente, né? Essas pessoas ditas invisíveis, que são tão necessárias, mas se você não as vê, mas se elas não passarem aqui hoje à noite, amanhã você vai saber falta que elas não estiveram aqui. Então ele programa todo um encontro com esse faxineiro, porque o faxineiro para esse personagem é o símbolo de toda a libertação social, política e afetiva que ele necessita. E é muito interessante porque são duas pessoas assim de um nicho muito pouco diferente. Um é faxineiro, o outro é o contador do banco. Ele não é o bancário. Ele é um contador do banco. Ele não é um banqueiro. Ele é um contador, é um bancário. Está ali no dia a dia, trabalhando. Precisa ganhar o pão dele, assim como o faxineiro. Mas essa pequena diferença do status, né, coloca eles assim num lugar tão diferente, numa posição política, social, porque o contador do banco ele já rompeu com várias questões burguesas, com várias necessidades. Ele tenta colocar isso para o faxineiro, falar, você tem toda a razão de lutar contra todo esse sistema que te oprime, que te coloca abaixo de tudo. E o faxineiro é aquele cara criado dentro do preceito que eu sempre cito minha avó, porque eu lembro muito da minha avó. Minha avó, para ela, é importante se a pessoa é trabalhadora. Não importa se a pessoa está sendo oprimida, minha avó é analfabeta, né? Então ela
ela, assim, tem alguns conceitos de abstração que a gente acaba aprendendo na escola, que minha avó, ela fala assim, mas a pessoa está sendo oprimida. Não, mas é muito trabalhadora. E a peça coloca essa questão, fala assim, poxa, tudo bem, é um sistema enorme, mas vamos colocar as coisas de uma forma um pouco mais humana, né? Vamos voltar a ter empatia um pelo outro, vamos voltar a se preocupar realmente com a vida do outro, não se preocupar com a vida do outro na intenção de depreciar a vida do outro, mas numa intenção de ter um real interesse pelo que o outro está sentindo, fazendo e colocando. Eu acho que a gente hoje está muito escravo das imposições que o mercado coloca pra gente como um todo, e eu acho que a peça discute isso, até onde isso vai trazer de verdade a nossa felicidade. Tem uma frase da peça que me pega muito, sempre, que ele fala assim, posso te fazer uma pergunta? O contador fala pro faxineiro. Ele pode? Ele fala assim, você gostou de mim? É até meio grotesco perguntar, né? Mas se ninguém falou, é porque a gente tem que perguntar, não é? Como é a reação do público a essa peça? Claudião, olha, a gente apresentou para diferentes públicos, né? Para o público muito alternativo, que faz parte mais do nosso ciclo. Para o público que a gente acessou a partir da Veja, que é um público mais elitizado, com mais acesso à cultura. E a partir daí o boca a boca foi fazendo um público muito mais amplo. E tem sido muito interessante, porque a peça toma uma potência, uma proporção que nem a gente sabia. Quando você me pergunta de arte, eu digo assim, a arte não é o que eu estou fazendo. A arte é o encontro do que eu estou fazendo, que é meu ofício, com o público. A gente consegue sentir, eu e o Rodrigo, quando foi uma boa apresentação. A gente sente quando vai acabando a peça que o público está ansioso para aplaudir, porque ele estava ali com você na história, ele tá acompanhando. E você sente quando foi o dia que o público ficou um pouco assim, a parte da história. Você atribui isso a quê? Eu atribuo isso que teatro é vida. Eu atribuo isso que o palco traz uma coisa para o artista que só o palco trará. A televisão nunca trará, o cinema nunca trará, a música gravada num CD nunca vai trazer, que é o aqui e agora. Às vezes acontece, às vezes não acontece. Num determinado momento da peça, em que eventualmente surja uma reação do público imediata que vocês no palco percebem, diante desse pedaço, desse interregno da peça, que surge um tipo de comportamento do espectador, você já notou comportamentos diferentes? Sim, muito diferentes. Por exemplo, uma coisa que para mim é muito nítida: faixa etária e classe social. Então a gente apresentou para algumas pessoas de 18 a 25 anos que estão na faculdade, aonde a maior parcela delas, não todas, mas a maior parcela está fazendo faculdade, às custas da família, assim como eu também fiz, não estou julgando nada disso. Mas assim, a relação que ela tem com aquela coisa do trabalho, do mundo corporativo, é um pouco mais distante. Então ela fica num lugar um pouco mais intelectualizado, né? Tentando entender o que está acontecendo ali, tem uma crítica um pouco mais a partir de estudos. E quando você apresenta para um público que começou a trabalhar desde os 12, 13 anos de idade, que sabe o que é a relação de chefe e empregado, que sabe como funciona o mundo corporativo, é muito engraçado, porque a reação deles é assim, às vezes a gente se sente fazendo uma comédia. A gente tem uma parceria com o Sindicato dos Bancários, e é muito interessante quando vão bastante bancários, porque como a peça fala do banco... Do universo dele. Eles riem muito. E eles riem, assim, de coisas, às vezes, que a gente fala assim... E é um riso, às vezes é um riso nervoso, que é um riso daquele riso, puta merda, eu passo por isso. Às vezes é um riso do, putz, olha, não é que a gente às vezes perde tempo com essas bobeirinhas. E você vai sentindo isso, você sente, você joga com isso. Por isso que você sabe quando a peça foi boa ou não. Porque você joga com isso. São manifestações diferentes, mas você joga com toda essa questão de como a peça acessa as pessoas. O público de mais de 50 anos é um público que já construiu uma certa vida no modelo antigo, mas está
tá aí se transformando, tá aí no WhatsApp, tá aí, sabe assim? Então ele consegue fazer abstrações assim que eu acho impressionantes. Eles riem muito. Eu acho muito maluco, porque quando eu li a peça, assim, eu tinha vontade de chorar muitas vezes. E o público porque eu não tinha essa relação com o mercado de trabalho. Meu chefe, assim, foram meus pais. Eu trabalhei no restaurante da minha família. Eu trabalhei no teatro, que são relações de trabalho um pouco menos opressivas do que esse mundo que minha irmã vive, por exemplo. Minha irmã é uma médica, trabalha num sistema, tudo bem, é uma profissão ultra bem remunerada, mas assim, trabalha numa hierarquia de poder que eu não sei como funciona. Então, eu tinha um pouco esse distanciamento de um olhar mais sério, e hoje eu olho várias coisas como patéticas mesmo, né? E tem um texto do contador que ele fala assim, pô, a gente passa a vida inteira para comprar um apartamentinho com uma varandinha gourmet e um Honda Fit no consórcio. Você trabalha 50 anos para chegar à conclusão que você é um vitorioso se você tiver isso. Mas aí você não viu seu filho crescer, você não viu nada disso. Então, qual é o valor real da vida, né? O assalto está em que teatro, que horários? O assalto a gente está na Companhia da Revista, às quintas e sextas-feiras, às 9 horas. A Companhia da Revista fica na Alameda Notman, número 1135. O pessoal pode acompanhar pela página do Assalto no Facebook, é o espetáculo Assalto, porque a gente está recebendo bastante convites aí para apresentar em teatros de outros bairros, para poder fazer uma divulgação mais interessante da peça aí. Então, na página vai estar sempre sendo atualizadas as informações aí. Existe algum telefone de contato? Existe. O telefone de contato é 94994-7767. Falar com o Fábio. A gente está aí recebendo algumas propostas também para fazer algumas apresentações no interior. O Zé Vicente foi um autor muito importante da contracultura durante o período militar. Então esse resgate tem sido muito eficiente, assim, trazer de novo à tona um autor assim de uma importância e uma relevância tão grande que por mais das vezes a gente não está com ele na boca como Plínio Marcos, Nelson Rodrigues e etc. A sua peça, ela tem alguma característica que venha do teatro shakespeariano? Não, a gente está fazendo um teatro assim, a gente pautou a nossa montagem no teatro realista, né? Então a gente está discutindo ideias ali. A gente não está ali com o intuito de criar nenhuma verdade, nenhum pensamento pré-estabelecido, nenhum maniqueísmo de bonzinho e malzinho. O que a gente pensa como um realismo? É assim, a gente coloca uma situação, duas pessoas naquela situação e o público faça as pontes que forem interessantes a ele. Por exemplo, um cara de 51 anos não vai fazer a mesma ponte do que os estudantes da Anhembi Morumbi que foram nos assistir, que tem 19 Sim. anos. Às vezes eu tenho a sensação que a gente colocar nessas prateleiras teatro isso, teatro aquilo, a gente acaba querendo passar alguma verdade. Engessando. Sim, algum ponto de vista e não é esse. A gente colocou uma situação, vamos discutir o mundo. A gente não acha que não tem que existir celular e WhatsApp, mas vamos discutir como a gente vai usar isso. Você, após uma apresentação teatral, você faz um bate-papo, um ping-pong com os espectadores? Sim, a gente tem feito isso, a gente fez alguns bate-papos, quando vão estudantes eles se interessam muito por fazer. O que você consegue abstrair disso? Então, a gente consegue ver como a arte é potente. Face a diferentes faixas etárias. Sim, porque você chega ali, cada um fala uma coisa, às vezes coisas que a gente nem pensou. Vocês pensaram em mudar, não mudar totalmente, mas adequar a peça a essas opiniões que vocês receberam nesses bate-papos? Então, a única adaptação que a gente fez foi num trecho de texto do Vitor, a gente contemporaneizou. Ao invés de falar de despertador, a gente fala de smartphone, ao invés de falar de planilhas e números, a gente fala de telas e máquinas. A única coisa para poder acessar esse público também,
Mas por quê? Porque o cara de 70 anos está inserido nesse mundo hoje. Sim. Não tem como não estar. E o cara de 18, ele não conhece o mundo da máquina de escrever. Então não adianta. Tem um texto do Varredor que ele fala assim, eu queria aprender datilógrafo. Se eu falar isso e depois o contador corrige ele, você quer aprender datilografia? Ele é isso. Hoje, quem que sabe o que é datilografia? Hoje Caiu em nem desuso, digitar mais, hoje você pega, grava um áudio. Existe alguma promoção, entre aspas, para escolas, universidades, faculdades, etc., que vai em grupos para assistir a peça? Sim, então, a gente faz assim, faculdades, escolas, instituições de ensino, seja ela qual for, que entrar em contato com a gente pelo telefone que eu passei, fechando o grupo, a gente faz um ingresso abaixo da meia. Entrando em contato, a gente vê direitinho, dependendo de algumas variáveis, mas a gente consegue fazer um preço promocional que seria abaixo da meia. Isso seria interessante para grupos da terceira idade? Sim, então, a gente tem feito bastante esses grupos. Isso daí tem salvado o teatro nacional, né? Porque está muito complicado fazer arte hoje no Brasil. Sempre foi, não? Sempre, mas hoje a competição é maior, o valor que a arte tem hoje na vida das pessoas é menor, a forma de se relacionar com a arte é diferente. Mas você continua insistindo. Sempre na resistência. O artista vai ser sempre aquele que está resistindo. Aí, muito interessante para vocês, e fora aqui de São Paulo, capital, de outros estados, de outras cidades que nos assistam, entrar em contato com o Fábio Santarelli para levar a peça dele, O Assalto, até a sua cidade. Vocês vão se divertir, vão se emocionar. E a peça realmente é muito boa, a gente apresentando alguns trechinhos aqui durante o bate-papo. Mas alguma coisa que você queira falar a respeito do Assalto? Quem puder dar aquela curtidinha na nossa página lá no Facebook, a gente fica agradecido, porque a gente... É só entrar O Assalto. É só entrar, espetáculo O Assalto. A gente está aí na resistência, o teatro precisa do público, sem o público, o teatro não existe. Seu próximo degrau é televisão? Sim, eu tenho muita vontade de fazer televisão, cinema. Eu sou bem apaixonado por cinema, nunca fiz, mas eu sou um cinéfilo, então eu tenho muita paixão e vontade de fazer. Tenho vontade de fazer televisão, mas assim, sei que eu tenho que passar pela aprendizagem. Eu preciso criar uma relação diferente, é um outro local, né, de trabalho. Nessa tua ascendência, trajetória profissional, você acha que você está muito no começo ainda ou já chegou na metade do caminho? Hoje eu acho que eu tenho consciência do que é o ofício, que já é o primeiro passo importante. Importantíssimo. Daí para frente, eu não sei ainda se eu vou fazer vaso de barro, de madeira, de cerâmica, de cimento. Aí é aquela pesquisa do artista para sempre, né? Aí vai ser o crescimento. Eu acho que só de ter entendido o que é o ofício, a importância do ofício, como percorrer o caminho para o ofício, isso pode me gerar uma chance maior de eu conseguir alcançar um estado de arte de verdade. Como disse o Renato Russo, eu gosto dessa frase, e eu não entendia que disciplina é liberdade, né? Hoje, que eu já falei o texto tantas vezes da peça, eu sei onde está cada coisa da peça, então hoje eu e o Rodrigo a gente brinca. Única e exclusivamente a gente se encontra 2 vezes por semana, 2 amigos, que a gente bate um papo no camarim para brincar e para ser feliz. Joia, mas realmente foi muito bom. Só repetindo para vocês. Peça O Assalto no Espaço Companhia da Revista, ali na Alameda Nótima, 1135, quinta e sexta, às 21 horas. E vão assistir o Fábio Santarelli. Vocês vão se divertir, vão se emocionar com a peça e vale a pena. E vocês de outras cidades, vale a pena bater um papo com o Fábio e levar O Assalto até a tua cidade. Fabinho, muito obrigado por estar conosco aqui nos estúdios da ACESP. Obrigado você pelo convite, viu, Claudião? E espero que você venha mais vezes mostrando os teus novos trabalhos, novos desafios e novas peças. Será um prazer, será um prazer. Muito obrigado. Obrigado a vocês.